Vamos começar a gravação da aula do teste de literatura no primeiro ano sobre o paradidático Édipo Rei do Sófocles. Édipo Rei, provavelmente vocês estão lendo a versão adaptada. A versão original é uma versão bem maior e é uma peça de teatro. O espaço de tempo que se passa na história é bastante longo, mas vocês estão aí com a versão condensada, tá? Mas não se preocupem. Vamos entender um pouco sobre o gênero do livro. O gênero de Édipo Rei é o gênero dramático. Gênero dramático, na verdade, é aquilo que a gente entende como peça teatral mesmo. Na época da Antiguidade Clássica, gênero dramático, drama, que significa ação, né, personagens e ação, gênero dramático englobava a tragédia e a comédia. E o Édipo, na verdade, é uma tragédia. Por que uma tragédia? Primeiro, porque a principal característica da tragédia é que ela mostra a transgressão da ordem social ou familiar. O que significa isso? Significa que o personagem, o herói trágico, ele acaba agindo contra o destino que lhe foi imposto. E isso faz com que ele seja um personagem trágico, ou seja, ele vai ter aquele final triste, como uma espécie de punição para evitar que ele transgrida novamente essa ordem que já é pré-estabelecida. Um outro ponto também é que a tragédia mostra o homem agindo de acordo com o pathos. Pathos é uma palavra grega que significa paixão, sentimento, e o pathos na tragédia indica que o ser humano age de maneira impulsiva, de acordo com seus sentimentos. Naquela época, o homem deveria agir da maneira mais racional possível e deveria ser sempre contido, ter em mente que o seu destino era pré-estabelecido e que ele não poderia ir contra isso. Não existia livre-arbítrio. Então, o pathos é uma tentativa de fugir do destino. É claro que sempre acaba de um jeito trágico, de um jeito ruim. Então, geralmente, as personagens movidas por pathos são impossíveis, são violentas, que é o caso do nosso Édipo Rei, e isso acaba trazendo consequências ruins para ele, né? Ele precisa ser punido por meio do final trágico. Uma outra característica é que as personagens da tragédia são sempre personagens nobres ou heróicas. No caso do Édipo, ele não se trata de um semideus, do filho bastardo de um deus. Ele é só uma personagem nobre mesmo, tá bom? Mas anotem aí que os personagens da tragédia podem ser nobres ou podem ser heróicas. Por que personagens nobres? Na comédia, era preciso colocar personagens pobres, era o contrário. A comédia, na verdade, a intenção é levar a pessoa ao riso, mas nós só rimos daquilo que nós não fazemos, daquilo que é ridículo pra gente. Então, a comédia é uma forma de educação pelo riso, que mostrava sempre pessoas abaixo da gente, que cometiam ações engraçadas porque eram ações próprias delas, de pessoas inferiores. Na tragédia, ao contrário. A tragédia já é um ensinamento por meio de personagens que estão acima de nós. E mesmo acima de nós, elas tentam agir como se fossem deuses. Elas tentam mudar o destino, elas tentam intervir na ordem natural das coisas. E isso deve ter uma punição. Por isso que há essa diferença entre tragédia e comédia. Ninguém ri numa peça trágica. Ninguém ri porque nós vemos que o destino da personagem sempre vai ser bastante complicado, bastante ruim, tá bom? Outro detalhe é que a tragédia, no final, deve levar a catarse. A comédia também, só que a catarse, que é uma espécie de purificação, na comédia ela é uma catarse pelo riso, uma purificação pelo riso. Nós rimos daquilo que nós não fazemos, então eu não vou fazer aquilo. Na tragédia é o contrário. A purificação se dá quando a gente se depara com personagens que sofrem tanto e que fazem tantas coisas erradas que a gente não deseja aquilo para nós. Essa é a purificação e essa é a catarse. Tá? Não é como uma moral da história exatamente. É uma espécie de purgação de tudo aquilo que é ruim. Então, a peça de teatro no período da Antiguidade servia como forma de educação. E uma dessas maneiras que ela tinha para educar as pessoas era por meio da catarse.
Se a tragédia não promovesse a catarse, não seria uma boa tragédia. Da mesma forma, a comédia. Voltando agora ao livro, vamos ver algumas informações sobre o livro. Primeiro, em relação ao autor. O autor é o Sófocles. Sófocles é esse da fotinha aí que vocês estão vendo, essa coisa barriguda e feia. Era o autor do Édipo. Dizem, né, que neste ano aqui, 427 a.C., o filho do Sófocles estava querendo assumir todos os bens do pai, alegando que ele estava inválido psicologicamente. Ele foi a julgamento e tal, tinha essas coisas na época, e para provar que ele ainda tinha sanidade mental, ele propôs escrever uma tragédia. E escreveu Édipo Rei, e foi muito bem sucedido, tanto que até hoje essa obra é lida. E é considerado pelo Aristóteles, inclusive, o mais perfeito exemplo de tragédia grega, né? É, na verdade, a tragédia mais famosa. As tragédias mais famosas que restaram desse período clássico foram Édipo Rei, Édipo em Colono, que também são do Sófocles, né? E a Medeia, do Eurípides. A Medeia eu suponho que vocês vão ler ainda, não sei se já leram, mas o Édipo Rei ainda é o exemplo mais famoso e mais bem feito, porque tem todas as características que nós vimos anteriormente da tragédia. Entendendo agora o interior da história, nós temos como personagens, claro, o herói trágico, que é o Édipo. Esse nome Édipo em grego significa pés amarrados, pés atados, pés furados. Tem essas três interpretações, vou repetir. Pode ser pés amarrados, pés atados ou pés feridos ou furados. De qualquer maneira está ligado aos pés. Vamos já entender por quê. Édipo era uma personagem nobre, era filho de um rei, foi adotado por outro rei e depois se tornou rei. Então, como eu falei, a personagem trágica tinha que ser considerada superior ao resto dos homens. E nós temos como outros personagens aí o Laio, o rei de Tebas, lembrando que Tebas foi conquistada pela Grécia, né, na época, e Laio era o pai de Édipo, rei aí dessa cidade. Tem também a mãe do Édipo, que é a Jocasta, a rainha. Temos esse trio aqui, o Édipo, Laio e a Jocasta, formando o núcleo de personagens principais, de protagonistas. O Laio não aparece muito, mas ele é fundamental na história, depois vocês vão entender porquê. E tem o jogo de personagens que são importantes e tem um relativo destaque, mas não é tão grande como o dos principais. O oráculo de Delfos era o responsável pelas profecias. Não sei se vocês assistiram 300, mas o oráculo era sempre uma jovem moça que era trazida para uma torre e era trazida para uma torre e era transformada em uma espécie de sacerdotisa, de profeta mesmo. Ela conhecia os segredos das profecias e revelava para quem perguntasse. Mas é claro que não era qualquer um que podia perguntar. E Delfos é o nome da cidade, né? A cidade mais próxima que tinha por lá, onde tinha um oráculo. O pastor, que aparece aí sem nome, o pastor foi encarregado de matar o Édipo, encarregado pela rainha Jocasta. A rainha Jocasta é outra personagem interessante, porque ela não tem um caráter muito definido. Enquanto que o Édipo, por exemplo, ele é impulsivo, é violento. O Laio parece uma pessoa fraca. Enquanto que a Jocasta tem um caráter meio ambíguo. Ela se envolve com o filho, vocês já devem ter lido, né? Se envolve com o filho, depois fica desesperada e tal. Mas logo no início, em vez de ela mandar o pastor jogar o Édipo, ainda bebê, no abismo, ela prefere entregar para que o pastor mate. Então, de certa forma, isso é uma maneira pior de lidar com a situação. Então, o caráter da Jocasta oscila entre a maldade, a ganância e a loucura. Ela é uma personagem feminina bem parecida com a Medeia em alguns pontos. É meio maluquinha a Jocasta. Temos também o Políbio. Políbio é o rei de Corinto, a cidade mais próxima de Tebas, próxima ao reino do Laio, né? Políbio era casado com a Mérope,
a rainha de Corinto. Eles eram considerados os pais adotivos de Édipo. Na cabeça do Édipo eram os pais biológicos. Depois a gente vai ver que não era. Tem o Creonte, que aparece uma vez ou outra, não tem muita importância na história. O Creonte é o irmão da Jocasta. Quando Laio morre, o Creonte passa a ser o príncipe, ou vamos dizer assim, o regente de Tebas, enquanto ela é a rainha, né? E tem o Tiresias. O Tiresias, ele é quase que um profeta, ele é um adivinho. Ele é contratado pelo Édipo para descobrir quem matou o rei, o rei anterior de Tebas, antes do Édipo se tornar rei. Mas o interessante é que ele é cego, né? E o fato dele ser cego é bastante revelador, que apesar de ele não ter olhos, a cegueira mesmo é só externa, enquanto que o Édipo, mesmo tendo olhos, tem uma cegueira interna. Então, o Tiresias é aquele que não vê o mundo exterior e por isso mesmo a sensibilidade interior dele é muito maior do que a do próprio Édipo. Aí esse é o jogo de personagens secundários. Vamos agora para o espaço. A história começa no Monte Citerão. O Monte Citerão fica entre as cidades de Tebas e Corintos. Em Tebas está o reino do Laio. Em Corinto está o reino do Políbio e da Mérope, né? Onde se passa a maior parte da história, entre as duas cidades e no monte. E enredo, o tempo não é definido na história, né? Nós sabemos que deve ser próximo ali ao tempo de publicação mesmo da história. Quanto ao enredo, vou tentar falar pausadamente, vocês vão anotando os pontos principais, tá? Começa com uma maldição. O rei Laio e a rainha Jocasta têm um filho, um bebê. O problema é que o oráculo diz para o rei Laio que esse bebê está destinado a ser o homem que vai matar o próprio pai, ele, Laio, e casar com a mãe e assumir o reino de Tebas. Então Laio fica meio desesperado, e a gente percebe que como o caráter dele é meio fraco, né? Ele fica desesperado com a profecia, fica com a pulga na orelha e manda matar a criança. Ele entrega a criança para Jocasta, a mulher dele, e diz que é para ela entregar a criança para um pastor e jogar o bebê no abismo, para ele se livrar daquela maldição. Ele tenta fugir daquele destino, só que a gente sabe que para eles o destino era uma coisa imutável, né? Quanto mais a pessoa tenta fugir do destino, mais perto ela chega de cumprir. Bom, a Jocasta, em vez de ela mandar o pastor jogar a criança no abismo, ela manda ele próprio matar a criança, deixar ela ser devorada por lobos, ou então esfaquear o peito e cortar o coração e jogar fora. Eram as cerimônias para assassinar pessoas na época. Só que o pastor fica apiedado do bebê. Ele amarra os pés da criança. Tem algumas versões da história que diz que ele fura os pés da criança e entre os furos ele coloca a corda, né? Mas a versão mais conhecida e provavelmente a correta é que ele amarra os pés do Édipo. Então ele amarra com o intuito de deixar abandonado em algum lugar, só que ele fica com pena. E esse pastor, ele é da cidade de Corintos, que como eu já falei, fica próximo a Tebas. Então o que ele faz? Ele pensa, eu vou levar essa criança para o rei Políbio. O rei Políbio não tem filhos com a rainha Mérope, a esposa dele. Então seria um presente para o rei da cidade dele, foi o que o pastor pensou. Então ele entrega o Édipo para o rei Políbio e o rei Políbio assume aquela criança como se fosse dele mesmo. Então Édipo é criado como príncipe de Corinto, filho legítimo do rei, com todas as mordomias próprias de um príncipe. E a Mérope é considerada sua mãe. O problema é que já um rapaz, o Édipo arranja briga com o rapaz daquele reino, né? E esse rapaz diz que ele é um bastardo. E ele fica intrigado com isso. Como que eu sou um bastardo? Até então ele acha que ele é filho verdadeiro do rei. Então depois que ele é insultado, ele consulta o oráculo de Delfos, o mesmo oráculo que, como eu falei, a cidade de Delfos era mais próxima de Corinto e Tebas e era onde tinha um oráculo. Então ele consulta esse oráculo e o oráculo não diz se ele é filho ou não do rei. A única coisa que o oráculo diz
é que ele não pode fugir do destino e que ele está destinado a matar o pai e casar com a própria mãe e ter filhos com ela. Então o Édipo fica muito perturbado com isso e lembrando que ele acha que é filho legítimo do Políbio e da Mérope, né? Então, para evitar matar o Políbio e casar com a Mérope, ele foge da cidade de Corinto, achando de novo que está fugindo do seu destino. Enquanto ele foge da cidade, sem muitos bens, com a roupa do corpo e tal, ele entra numa trilha, e essa trilha tem uma encruzilhada de três outras vias. Numa delas, aparece uma carruagem com um homem muito bem vestido e os seus servos, né? A sua comitiva. E ele pede para o homem sair do caminho para ele poder pegar a outra trilha. E o homem se recusa. Esse homem era justamente o Laio, o pai dele. E o Édipo não sabia que o Laio era o pai dele. Então o que ele faz? Ele briga com o homem por causa de uma coisa tão boba como essa. Ele simplesmente não ia sair do caminho só porque o Édipo estava falando, ele era um rei. Lembrando, ele tinha seu orgulho. E o Édipo também não quis esperar. Então ele largou a lança na cabeça do velho, matou o Laio, matou quase todos os servos do Laio, só sobrou um que saiu correndo, fugiu. E ele acaba cumprindo a primeira parte da profecia, que era matar o próprio pai. O detalhe é que ele não sabia que era o próprio pai. E é isso, claro, que o oráculo não falou, né? Sempre tem aquele enigma. Então ele acaba caminhando em direção à cidade de Tebas. O problema é que a cidade de Tebas está passando por um momento bem difícil. A cidade foi trancada, vamos dizer assim, e depois que o rei Laio saiu para o seu passeio matinal, que nós vimos que nunca mais ia voltar porque o Édipo matou ele, um monstro resolveu assumir a entrada da cidade. Esse monstro era a Esfinge, essa que vocês estão vendo aí na ilustração. A Esfinge era um monstro com um corpo de leão e o busto, a cabeça de mulher e asas de grifo. Era um monstro, na verdade, bem grande. Nessa imagem ele está parecendo bem pequeno, né? E estava matando quase todos os homens da cidade. Então todos os que tentavam entrar ou todos os que tentavam sair em Tebas tinham que passar pela Esfinge e desvendar um enigma que ela propôs para eles, né? O enigma era o seguinte: qual é o animal que de manhã engatinha, de manhã tem quatro patas, à tarde tem 2 patas e à noite tem 3 patas? Aí todos viam aquele enigma, não conseguiam descobrir e acabavam morrendo. A Esfinge devorava os homens que não sabiam responder o segredo. E a cidade estava ali sitiada por aquele monstro. O Édipo estava indo em direção a Tebas, sem saber que tinha acabado de matar o seu rei, né? E a Esfinge lá governando. Quando ele ouve aquele enigma, ele pensa: o animal que rasteja de manhã, o animal que tem 4 patas de manhã, porque rasteja. Então deve ser um bebê, né? Significa infância. À tarde tem duas patas, significa que ele anda de pé. O bebê se tornou homem. E à noite tem 3 patas, ou seja, é um homem que usa uma bengala, um velho. Aí ele respondeu: o animal é o homem. E a Esfinge ficou muito pé da vida, tentou matar ele, não adiantou, porque ele já tinha resolvido o enigma, né? E ele matou a Esfinge, pegou a lança e colocou no centro do peito da Esfinge e livrou a cidade desse mal. O prêmio para o homem que conseguisse matar esse monstro, decifrando o enigma, era justamente casar com a rainha. Todos já sabiam que o rei tinha desaparecido e a rainha estava lá vulnerável, assumindo o reino. Só tinha o irmão dela, o Creonte, para ajudar, mas a cidade precisava de um legítimo rei. E esse rei teria como prêmio, se conseguisse matar a Esfinge, casar com a rainha Jocasta, que ainda era bastante bonita. Então o Édipo, como conseguiu matar a Esfinge, casou com a rainha Jocasta sem saber que era a mãe dele. Aí a história, 15 anos depois, o Édipo já está casado com a própria mãe, chega a ter 4 filhos com ela, meninas e meninos. É um reinado bastante próspero, ele é um bom rei, é justo, é honesto. Só que acontece um problema. O problema é a peste. A peste assola a cidade de Tebas
E havia uma certa mitologia sobre a peste naquela época, né? Que a peste não era causada pela falta de higiene das pessoas, mas como uma espécie de castigo dos deuses. Então, o rei estava lá tentando resolver esse problema. Aí o Creonte, que é o irmão da Jocasta, cunhado do Édipo, diz para ele consultar o oráculo, aquele bendito oráculo lá, para descobrir o que está acontecendo. E o oráculo diz para ele: a peste vai sumir quando o assassino do rei Laio for punido. Detalhe que o Édipo não sabia que aquele homem que ele matou tempos atrás era o rei de Tebas, o verdadeiro, e muito menos que era o pai dele, lógico. Aí o Édipo fica indignado: vamos achar esse assassino. E o povo fica também querendo respostas, porque está sofrendo com a peste. Daí ele promete para o povo que vai punir e vai expulsar o assassino da cidade sem saber que ele é o assassino, né? Então, depois de muito tempo de investigação, não chegaram a uma resposta, e o Creonte diz para o Édipo que tem um adivinho por lá, um adivinho cego chamado Tiresias, que pode ajudar a resolver esse enigma. O Tiresias aparece e revela que o rei de Tebas é o verdadeiro assassino do rei Laio. Aí o Édipo pensa: não, mas sou eu. Ele chega a insultar o velho, dizendo: como você pode dizer que eu matei o rei Laio se eu nem sabia que ele era? Fica indignado, quase manda matar o velho. O problema é que chega na hora um mensageiro na cidade, um mensageiro sem nome, na cidade de Tebas, pede para falar com o rei Édipo, e ele recebe o mensageiro lá na frente do Tiresias. O mensageiro diz que o pai do Édipo, o rei Políbio de Corinto, acabou de morrer. Aí ele pensa: mas se o oráculo diz que eu que ia matar o meu pai e casar com a minha mãe, como é que pode ser? Aí ele descobre que o Políbio realmente era somente o pai adotivo dele, assim como a Mérope. Ele começa a entender o que está acontecendo e começa a se assustar também, lógico. E o Tiresias ajuda ele a descobrir que ele, na verdade, é o assassino do rei Laio. Ele matou seu próprio pai sem saber quem ele era e casou com a mãe. Para isso eles chamaram o servo, aquele servo que conseguiu escapar da matança do Édipo lá com Laio, e esse servo contou para ele que aquele homem que ele matou era o rei Laio. O homem que matou o rei Laio é aquele que estava à sua frente, que era o rei de Tebas. Aí chamaram também o pastor que entregou o Édipo Políbio. O pastor contou toda a história. E nisso a Jocasta, a rainha, a esposa e a mãe de Édipo, ouvindo tudo. Então, quando o Édipo descobre, ele fica desesperado. Descobre que ele casou com a própria mãe, já tinha 4 filhos com a mãe, que ele não sabia mais se eram filhos ou se eram irmãos, e entra em desespero. Quem não entraria, né? Então ele conta tudo para Jocasta, eles se abraçam, passam a ter nojo um do outro, ela fica muito assustada também. Ela começa a achar que sofreu um castigo divino por tentar matar o filho, o Édipo. E o Édipo, para se punir, já que ele prometeu para o povo que ia punir e expulsar o assassino, ele furou os próprios olhos. O fato dele furar os olhos, dele assumir a sua cegueira, tem tudo a ver com Tiresias. Como eu falei, Tiresias, ele é cego, mas ele enxerga o interior. O Édipo não. Ele tem olhos, mas não consegue ver a verdade que está à frente dele. Então ele se pune justamente tirando aqueles olhos, já que eles não serviam para nada, não serviam para ele ver a verdade. Depois que ele se pune dessa forma, a Jocasta se mata quando descobre que casou com o próprio filho, que teve filhos com ele. Nisso, o Édipo fica assistindo os filhos que ele teve com a própria mãe lutando pelo poder. O único filho que fica ao lado dele é uma personagem que nem é nomeada no livro, ela só é nomeada numa outra tragédia escrita pelo Sófocles. O nome dela é Antígona. A-N-T-I, acento no I, G-O-N-A. A Antígona é a única que sofre pelo pai, se compadece dele, enquanto os outros irmãos lutam ali para assumir o poder. Então o Édipo saiu da cidade muito angustiado, amaldiçoou todos os filhos, e antes de morrer, a Antígona foi que acompanhou
a morte do pai, né? Ele acaba morrendo em desespero e sempre em punição. Ele nunca mais se perdoou por causa disso e a Jocasta se matou. Esse é o final da história. Esse é o final trágico do livro. E vamos à interpretação. Bom, a história coloca em conflito o destino, lembrando que o destino não era só uma noção na época. O destino era quase que um deus, uma musa que governava o rumo de cada um, né? O destino tinha letras maiúsculas porque era uma entidade na Grécia, tipo as moiras que costuravam a vida das pessoas. Então não havia livre-arbítrio, essa é a intenção do livro. As pessoas não podiam fazer escolhas, elas tinham que seguir aquilo que foi predeterminado desde o início. O Édipo, quando tentou escapar do seu destino, na verdade foi ao encontro dele. Achou que os pais dele eram o Políbio e a Mérope, tentou fugir disso e acabou encontrando os pais verdadeiros. E, sem contar que esse herói trágico tem que ter uma falha que leva ao final trágico. A falha do Édipo, no caso, o patos dele, é justamente a impulsividade e a violência. Por exemplo, ele fura os próprios olhos, né? Ele mata o Laio por uma coisa tão boba, uma bobagem que ele poderia ter evitado, só porque estava travancando o caminho dele. A catarse da peça é justamente a purificação, né? Ver que o assassino teve a sua punição, se castigou, sofreu pelas suas ações. Essa é a catarse. E a peça também mostra a impotência do homem, como já falei, diante do destino. Não se pode mudar, inclusive por parte do próprio Laio. Não foi só o Édipo que tentou mudar o seu destino. O Laio também, quando soube da maldição, tentou matar a criança, mas isso acabou se voltando contra ele, né? Ele acabou ajudando para que o destino se fizesse. Essa peça, até hoje, ela é muito analisada, muito discutida, tem várias interpretações. Inclusive o Freud, criando as bases da psicanálise, criou o conceito de complexo de Édipo. E aquela ideia de que o filho, o homem, tende a amar muito a mãe, se apegar muito à mãe e criar uma espécie de ódio do pai. Não necessariamente matar o pai e casar com a mãe, mas criar um ódio, uma espécie de raiva do homem, né, do pai, que representa o masculino, e se apegar ao feminino. A mesma coisa a mulher, mas esse já é uma outra história. Então, boa sorte na prova, anotem tudo. Seria bom que vocês tivessem lido, mas anotem enredo, personagem, tentem tirar dessa história algum sentido, algum significado para poder resolver as questões.